Fala aí, pessoal, estamos terminando agora, finalmente terminando nossa série de escatologia. Esse vai ser o último vídeo sobre escatologia e a gente já terminou do assunto do milênio e agora vamos falar sobre o estado final das coisas, ou o estado final de tudo. Bom, primeiro ponto que a gente tem que tratar é a preparação para o estado final das coisas. O que acontece? Texto de 24, o texto de Mateus 24 a 22, ele ensina que Deus vai paralisar o cronômetro de Israel um pouco antes do fim da 70ª semana. E a tribulação vai durar um pouquinho menos que 2.520 dias de 24 horas. Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Já o texto de Apocalipse 20, versículo 3, e de 7 a 10, ensina que só ao final do milênio, Deus deixará correr o cronômetro de Israel até o fim. E esse pedaço final que falta, ele vai continuar depois do milênio com a rebeldia final de Satanás. Apocalipse 23. E lançou-o no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Em Apocalipse 20, de 7 a 10, fala: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Bom, depois disso, o que vai acontecer? Nós vamos ter o julgamento do diabo e dos demônios. Terminando o milênio, o diabo vai ser solto, vai enganar as nações do mundo e vai congregá-las numa fúria revoltosa contra Cristo. Fogo do céu, vindo da parte de Deus, vai devorar os exércitos do diabo e ele é lançado para sempre no lago de fogo. E todos os demônios, já então presos no abismo, serão também lançados no lago de fogo eternamente para o tormento sem fim. Esse abismo no grego é Tártaros. Diferente do Hades, que é o inferno. E acabaram-se os 1000 anos. Esse aqui é o texto de Apocalipse 20, versículos 7 a 14, que eu li agora. Deixa eu só continuar com relação ao versículo 10. E vi um grande trono branco, e os que estavam sentados sobre eles, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Apocalipse 20, de 11 a 14. 2 Pedro 2,4. Porque, se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Só lembrando aqui que nessa parte inferno é abismo, tá? Judas 1,6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Bom, como é que vai ser esse julgamento do grande trono branco? Nesse julgamento que está descrito em Apocalipse 20, versículos 11 a 15, traz a descrição de um julgamento final apenas para os não salvos. Os salvos não serão julgados, pois a salvação vai livrar os crentes, os salvos do julgamento. Todos os que estiverem no julgamento do grande trono branco serão julgados conforme suas obras, e todos serão condenados, pois as obras não salvam.
Apocalipse 20, 11 a 15 fala: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, de 11 a 15. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Bom, eu já falei sobre esse assunto, vou falar de novo porque é próprio. São as características do julgamento das nações, que está em Mateus 25, 31 a 46, e o julgamento do grande trono branco, que está em Apocalipse 20, 11 a 15. Bom, em que momento vai ser o julgamento das nações? Vai ser antes do milênio. Já o julgamento do grande trono branco é depois do milênio. O local do julgamento das nações vai ser no mundo material. O julgamento do grande trono branco vai ser no mundo espiritual. O trono usado por Cristo no julgamento das nações vai ser o trono da sua glória. No julgamento do grande trono branco vai ser o grande trono branco. Os réus no julgamento. No julgamento das nações, os réus são todas as nações. No julgamento do grande trono branco, serão apenas os espiritualmente mortos. Se vai haver ressurreição, no julgamento das nações não há nenhuma ressurreição posterior. No julgamento do grande trono branco, vai ter uma ressurreição para a condenação. A base para o julgamento, no julgamento das nações, vai ser o tratamento dispensado aos judeus. No julgamento do grande trono branco serão as obras. As consequências do julgamento. No julgamento das nações, 2 classes e 2 destinos: as ovelhas para o gozo eterno e os bodes para o inferno. E no grande trono branco, uma classe e um destino, todos lançados no lago de fogo. O que vai acontecer? Vai ter depois disso, vai ter uma criação do novo céu e nova terra. Deus vai dissolver em fogo todo o universo, semelhante a uma explosão nuclear, de toda a matéria existente, enquanto vai guardar os redimidos com a sombra da sua mão. A seguir vai criar um novo céu e nova terra. Isaías 65, 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65, 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras de suas mãos. 2 Pedro 3, 10 a 13. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. E Apocalipse 21, de 1 a 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Bom, no estado final disso tudo, os salvos, todos os salvos, eles viverão eternamente com Deus, numa terra restaurada, numa mistura de céu e terra, numa aglutinação de céu e terra, porque a própria cidade celeste, ela vai descer do céu para a terra, tornando-se uma só coisa. As características da vida dos salvos serão, nesse caso, gozo e felicidade indescritíveis pelos séculos dos séculos. Apocalipse 21, 3 e 4. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo.
E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E com essa vida do crente, né, na Jerusalém Celestial, ela vai ser uma vida de comunhão com Deus, né? João 14:3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. 1 Coríntios 13:12 fala: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é o veremos. E Apocalipse 22:4. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Outra característica da vida do crente, né, na Jerusalém Celeste, vai ser o descanso. Apocalipse 14:13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Vai ser uma vida de pleno conhecimento, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13:12. Será uma vida de santidade. Apocalipse 21:27. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vai ser uma vida de gozo. Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 22:3. Vai ser uma vida de serviço. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Vai ser uma vida de abundância. Apocalipse 21:6. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Vai ser uma vida de glória. 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Vai ser uma vida de adoração. Que com grande voz diziam: digno ao Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Apocalipse 5:12. Outro texto em Apocalipse 7:9-12. Depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as tribos, todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais. E prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria, ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Isso foi Apocalipse 7:9-12. Apocalipse 19:1. E depois dessas coisas ouvi no céu uma voz que dizia de uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao nosso Deus. Bom, então qual vai ser o final disso tudo? Os salvos, né? Eles serão para sempre livres da presença e da possibilidade de pecado. Os salvos terão corpos santos, imortais, glorificados e semelhantes ao de Cristo. Os salvos serão perfeitos e desenvolvidos à estatura de Cristo. Os salvos não estarão preocupados com suas perfeições, mas sim somente com a suprema glorificação do Deus triuno. Isso está em Apocalipse 7:12, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Bom, no reino eterno. Nesse reino eterno, Cristo entregará o reino ao seu Pai, sendo a morte do último inimigo aniquilado. Então Cristo se sujeitará a Ele mesmo, ao Deus Pai. 1 Coríntios 15:24-28.
Então depois virá o fim, quando tiver entrado o reino de Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade de força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Bom, o novo céu e a nova terra, eles serão absolutamente perfeitos, livres do pecado e da maldição. Isaías 51:16. E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para afundar a terra, e para dizer a Sião, tu és meu povo. Isaías 65:17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Hebreus 11:10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus 11:10. Porque o que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Hebreus 11:14. Hebreus 11:16. Mas agora desejam uma melhor, isso é, celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Isaías 66:22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. 2 Pedro 3:10-13. Mas no dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Apocalipse 21:1 e 2. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Bom, como vai ser essa Nova Jerusalém? Nova Jerusalém, já durante o milênio, a Jerusalém celeste, ela vai pairar suspensa nos céus sobre a Jerusalém terrestre, como descrito em Ezequiel, capítulos 40 a 46. Cristo e seus gemidos reinarão sobre a terra, mas terão as suas moradas na Jerusalém celestial. A descrição dessa Nova Jerusalém está em Apocalipse 21:2 a 22:5 e tem como principais características: será uma cidade literal, de ouro puríssimo e pedras preciosas, com 2.500 quilômetros tanto de comprimento como de largura como de altura. Não terá nem sol nem lua, sendo iluminada pela glória de Deus. Não terá templo, seu templo será o Senhor Deus e o Cordeiro. Será a morada eterna do Deus triuno e de todos os salvos, conforme Hebreus 11:10, 14 e 16. Será um local de suprema e eterna bênção, iluminado pela glória de Deus, com o trono de Deus e do Cordeiro, o rio puro da água da vida e a árvore da vida. E durante o milênio, os reis da terra trarão a glória e honra até a Nova Jerusalém para Deus. Pelos séculos dos séculos, nela, os servos de Deus o servirão, terão nas suas testas o seu nome, ali reinarão com ele e verão o seu rosto. Falando literalmente, só Cristo é visível eternamente. Portanto, o rosto literalmente visto será o de Deus Filho. Bom, essa é a Jerusalém celeste que vai descer, e vai se mesclar à própria Jerusalém terrestre no estado final das coisas, com a reestruturação e renovação da terra. Bom, eu espero que tenham aproveitado, espero que tenham aprendido, eu espero que eu tenha ensinado bem o suficiente para que vocês pudessem aprender. E qualquer dúvida, eu tenho meu endereço no Face aí para você entrar em contato se precisar. E o próximo assunto que eu pretendo tratar aqui no YouTube vai ser bibliologia, a autoridade sagrada do texto, a estrutura do texto, a história do texto
e se é possível confiar no texto bíblico. Bom, espero que Deus te abençoe. Tchau.